Olá, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Muito bem, gente. Estamos aqui, sábado, a nossa oração, nossa jornada de oração hoje. Lembrando que hoje é uma live só, sábado e domingo é só live ao meio-dia. Segunda a sexta-feira nós temos live ao meio-dia e às 18h30. E no sábado e domingo só uma live. Então lembrando, nossa jornada de oração no Salmos 23. Daqui a pouco nós vamos estar orando já por você. Já vai preparando o seu pedido de oração aí, colocando o seu pedido de oração. Mas antes vamos ver um trecho desses salmos aqui e meditar numa palavra de Deus aqui. Salmos 23:5 diz assim, ó: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Aqui é uma figura de linguagem, né? O primeiro inimigo aqui, que a Bíblia diz, preparas um banquete à vista dos meus inimigos. O primeiro grande inimigo que nós temos é o diabo e os demônios. Aqueles que se lançam contra a vontade de Deus, aqueles que se lançam contra a soberania de Deus, o desejo de Deus para nós. Agora, claro que o diabo também vai usar pessoas. A Bíblia diz que Judas foi escolhido por Deus, eleito, escolhido por Jesus depois de uma noite de oração para ser um dos apóstolos de Jesus. Mas a Bíblia declara que Judas nunca decidiu ouvir Jesus. Mesmo sendo escolhido, ele sempre deixou o diabo encher, sobre qualquer assunto, ele sempre deixava o diabo encher o seu coração. E aí, a gente olha que Judas, ele foi usado pelo diabo. O diabo encheu o coração de Judas. Mas você pode ver que ele traiu Jesus, ele roubava Jesus. Então ele era uma pessoa usada pelo diabo contra Jesus. Assim como a religião farisaica, os fariseus, Jesus disse que o pai deles, daquela religião, não tinha uma procedência divina e nem uma procedência humana. O pai deles era o diabo, ou seja, havia nascido dentro do coração do diabo. Mas Deus usava eles para perseguir Jesus. Então a gente precisa entender, e aqui está falando que o pastoreio de Jesus sobre a nossa vida, nos dá a condição de Deus nos usar, de Deus nos guardar, de Deus nos proteger, de Deus nos honrar, Então a gente precisa entender que o nosso grande inimigo primeiro é o diabo e os seus anjos, ou seja, o diabo e os demônios. Eles vão usar pessoas? Vão. Por isso que pessoas vão quebrar aliança com você, vão ser usadas pelo diabo para perseguir a sua vida. Agora, a gente precisa entender que Jesus venceu isso e que Jesus tem o poder de nos honrar diante dos nossos inimigos, quer sejam primeiro os inimigos espirituais e depois aqueles que se deixam fisicamente usar pelo diabo. Nós aprendemos muito errado, e principalmente uma teologia a respeito de batalha espiritual, de a gente lutar no mundo espiritual. E a nossa luta, ela não é contra as pessoas. Ainda que pessoas sejam usadas pelo diabo, a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta, ela se desenvolve primeiro no mundo espiritual. Ou seja, contra potestades em regiões celestiais, ou seja, em lugares onde está a malignidade, onde nascem os pensamentos malignos. Mas a gente aprendeu muitas vezes até dentro da igreja
doutrinas erradas a respeito de batalha espiritual. Tem muita gente que aprendeu que parece que Deus e o diabo têm uma luta tão grande assim que é muito difícil Deus vencer o diabo. Tem até livros escritos sobre isso. Agora deixa eu dizer assim, tecnicamente, e o que a Bíblia declara sobre isso. Ainda que existam nossas lutas pessoais e elas não servem como referência doutrinária, sua luta, sua experiência é uma coisa, a doutrina da palavra é outra. O que a doutrina verdadeira nos ensina é que Deus, ele não trava uma luta com o diabo e tá aí, vence ou não vence. A Bíblia diz que Jesus venceu. Jesus venceu o poder do diabo, da morte, do pecado, do inferno. Então Jesus não irá vencer, ele já venceu. Ele já nos deu a vitória. Então, a teologia não é achar que Deus e o diabo têm uma guerra, de que Deus está aí penando para vencer. Não. O poder de Deus é tão grande que Deus já venceu. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai nos dar uma honra diante dos nossos inimigos, e depois a segunda promessa é ungindo a sua cabeça com óleo, ainda que seja de uma figura, de uma linguagem figurada, mas aqui está falando sobre a vinda e a descida do Espírito Santo, em Atos 2, 4. Quando Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, encheu eles do poder, da plenitude de Deus. Atos 2, 4 diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles 120 homens e mulheres que estavam naquele lugar, desesperados pela presença de Deus, a Bíblia aqui diz que de repente veio um vento, de repente um som, de repente línguas repartidas como de fogo sobre cada uma daquelas pessoas, e encheu eles do Espírito Santo, a ponto que todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4, e passaram a falar em outras línguas, ou seja, uma nova linguagem, uma linguagem celestial. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai te dar uma vitória, vai te honrar e vai fazer um banquete na presença dos teus inimigos, não importa quem eles sejam. Deus já produziu essa honra em Cristo Jesus. Aqueles que se levantarem contra você vão cair por terra. Aqueles que declararem a sua derrota vão cair por terra. Porque quem te honra vai ser Deus. E a Bíblia diz que ele unge a sua cabeça com óleo, ou seja, ele vai derramar do Espírito Santo, da essência dele, sobre a sua vida, encher o seu espírito com a presença dele, encher seu espírito com a experiência do Espírito Santo. Por isso que todo cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho um livro escrito, até por sinal está aqui, Oração em Línguas. Por que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo? Por que todo cristão tem que buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque é uma promessa de Deus. Para onde essas línguas te levarão, a prática disso, para onde isso te levará? Esse novo livro que eu escrevi, meu último livro, Segredos Espirituais, eu falo da presença do Espírito Santo, falo da comunhão, do poder, da grandeza do Espírito Santo. Exatamente a necessidade que nós temos, todo cristão deve buscar ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinhos, mas antes sejam cheios do Espírito Santo. Muitas vezes a gente condena pessoas que bebem bebida alcoólica. Mas a Bíblia diz que na mesma proporção de que alguém se embriague com bebida alcoólica, está aqueles que não são cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, olha, se vocês não devem beber, mas não devem embriagar-se, é o que declara a Bíblia. Mas também não devem ser vazios. Por quê? Se vocês não devem se embriagar, antes vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Porque essa é a condição que Deus nos dá.
É interessante, e a Bíblia diz que, então, o nosso cálice transborda. O meu cálice transborda. Ou seja, Deus vai derramar sobre a sua vida, te honrando, te enchendo do Espírito Santo, mas que não vai ficar só para você. O poder que Deus te dá, Ele diz que você tem que ir, vai ser derramado poder sobre você para que você pregue o Evangelho, comunique o Evangelho em tudo ao seu redor. A primeira igreja, eles falaram que vão pregar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E essa é a promessa de Deus para nós. Que a gente leve o Evangelho, que a gente compartilhe, porque o cálice que Deus está enchendo não é para permanecer só em nós. A gente tem que comunicar esse Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Lucas 6,38 diz assim, dai e dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Com a medida com que você se relaciona, você vai também ser medido. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, eu te abençoei, eu te honrei em Cristo Jesus e eu declarei os seus inimigos derrotados. Eu declarei a vitória de Cristo Jesus sobre a sua vida. Não há poder que pode te parar, não há poder que pode te vencer, porque você em Cristo Jesus, se Jesus se tornou vencedor, então nós em Cristo Jesus, segundo Romanos 8,37, somos mais do que vencedor por Cristo Jesus. Somos mais do que vencedor por Cristo Jesus. Então Deus te tornou um vencedor. Deus te derramou o Espírito Santo sobre você. Ou Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas Deus quer que não fique só para você. Que você compartilhe desse Evangelho. Que você abençoe as pessoas. A Bíblia diz que na medida que você der, você vai ser medido para receber. E em todas as coisas, na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira. O que é transbordar o meu cálice? Ou seja, são promessas seladas com o sangue de Jesus Cristo, de que elas são para nós, mas elas também se estendem a outras. Por isso a Bíblia fala em generosidade. O que nós falamos tanto aqui, tantas vezes, todos os dias, sem exceção, nós pedimos que você compartilhe a palavra. Que você não ache boa palavra só para você, mas que essa palavra também você compartilhe com pessoas. A importância de você compartilhar uma live, uma oração. Porque se ela está sendo bênção para a sua vida, ela também precisa ser compartilhada. Ou seja, ela precisa transbordar na sua vida. E tem coisas que só você pode fazer. Só você tem essa condição de fazer. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que cada bênção de Deus, que Deus trouxer sobre a sua vida, cada vitória que Deus trouxer sobre a sua vida, você vai compartilhar com alguém, para que essa pessoa também seja vencedor. Para que alguém da sua família, aquilo que você está recebendo, não fique em você, mas continue sendo derramado sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre a sua família, sobre as pessoas ao qual você ministrar. A bênção de Deus esteja sobre essas pessoas. E eu quero profetizar esse versículo de novo sobre você. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E aqueles que secaram você, aqueles que tinham inveja de você, aqueles que lançaram palavras negativas, aqueles que o diabo usou, eles vão ver Deus te honrando. Deus preparando um banquete na sua vida, quer seja um banquete financeiro, um banquete emocional, ou um banquete espiritual, ou um banquete financeiro sobre a sua vida.
A presença de Deus vai estar tão grande na sua vida. E você não vai parar por aí. Você vai fazer com que essas bênçãos de Deus transbordem na sua vida. E abençoem as pessoas ao seu redor. Amém? Se você recebe essa palavra, escreve aí, eu recebo essa palavra no nome de Jesus. Sele essa palavra no seu coração, porque essa honra de Deus está vindo sobre a sua vida. Escreve aí, como profeta de Deus, como um homem profeta, como uma mulher profeta de Deus, escreve aí agora. Escreve assim, Deus vai me honrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Compartilhe essa palavra de Deus com alguém. Seja um abençoador, seja um pregador, seja um transbordador da promessa de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus que estão sobre você. Compartilhe com alguém. Deus vai falar ao seu coração com quem você tem que compartilhar essa palavra, com quem você vai compartilhar essa oração. E nós vamos orar agora, declarando os Salmos 23. Todas essas promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, no nome de Jesus. Amém? Então, quero declarar, não é ler, eu quero declarar os Salmos 23 sobre a sua vida. Que essa seja a bênção maior de Deus hoje sobre a sua vida. E o Salmo diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. E mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aleluias. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo a honra de Deus sobre você. Eu queria que você recebesse isso como uma palavra profética de Deus, como um profeta de Deus. Eu profetizo a honra de Deus sobre a sua casa. Eu profetizo a honra de Deus sobre a sua vida. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra aqui para uma pessoa ou para mais pessoas. Mas especificamente Deus está falando aqui para uma pessoa. Você foi ferido, você foi machucado por ambientes religiosos dentro da sua igreja. E você recebeu palavras de líderes, palavras dos líderes da sua igreja, palavras que querem te colocar dentro de um ciclo de maldições. Que você ia ser amaldiçoado, que você ia entrar num ciclo de maldição. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não está nisso. Deus está hoje quebrando essas palavras. Você que foi ferido, foi excluído dentro de um movimento religioso. O que Deus está dizendo é que quem salvou sua vida foi Jesus. Quem tem a sua paternidade é Deus. E essas palavras de maldição não vão pegar sobre você. Deus está quebrando o poder delas. E Deus vai te dar um novo começo, uma nova estação. Deus vai quebrar toda a condenação que há sobre a sua alma. Hoje Deus está trazendo uma libertação sobre a sua vida.
Porque o servir a Jesus não é dessa forma. E Deus tem falado lá no íntimo do seu coração que você ama o Senhor. Por isso Deus está trazendo hoje uma libertação sobre a sua vida, te libertando de toda palavra amaldiçoada, no nome de Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor. Vamos orar, declarar a bênção de Deus sobre você, que você tenha um final de semana abençoado, que você possa ter um final de semana de descanso, que você possa aprender a descansar em Deus. Aleluia! E hoje eu quero declarar profeticamente essa oração. A honra de Deus vai chegar sobre a sua vida. E hoje Deus vai encher você do Espírito Santo. Uma alegria indizível vai vir sobre o seu coração. Deus vai trazer um vento novo, um sopro novo do Espírito Santo vai cair sobre o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Junte seu coração ao meu coração, na fé no Senhor Jesus Cristo, em um novo tempo, numa honra de Deus para a sua vida. E essa é a oração que eu quero fazer. Pai querido, eu te dou o louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E eu quero orar agora, junto com meu irmão, com a minha irmã. Meu Deus, esse homem, essa mulher que foi ferido, machucado, meu Deus, por ambientes religiosos, por amigos, por parentes, meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro uma honra de Deus vindo sobre essa vida. Meu Deus, aquele que foi ferido financeiramente, que entrou em falências, que foi diminuído financeiramente, eu quero declarar a honra de Deus sobre a sua vida agora. Um tempo novo da honra de Deus vindo sobre a sua vida financeira. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. Há uma honra de Deus vindo sobre você. Creia no seu coração. O milagre está vindo para a sua vida. Que Deus traga uma honra financeira. Meu Deus, eu oro para que aqueles que estão vazios do Espírito Santo, que hoje possam receber um enchimento novo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Meu Deus, que os teus filhos possam ser cheios do Espírito Santo, que o seu cálice agora, meu Deus, que foi esvaziado pelas lutas, pelas dificuldades, agora seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre você agora e traga uma unção nova, encha novamente o seu cálice e que a unção de Deus transborde sobre a sua vida e que você seja um mensageiro de Deus, que as suas mãos sejam ungidas para você orar pelas pessoas, que a sua boca seja ungida para você pregar, para você comunicar o Evangelho, para você comunicar as bênçãos e as honras de Deus que estão vindo sobre você. No nome bendito de Jesus, que o poder sobrenatural do Espírito Santo esteja caindo sobre a sua vida agora e te abençoando. No nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que foram abatidos, feridos, com doenças físicas, eu declaro agora a cura do Senhor. Que Deus esteja te honrando agora, te curando no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo agora e eu abençoo o teu final de semana. Que esse final de semana seja um final de semana da honra de Deus começar a honrar a sua vida. No nome bendito de Jesus, eu te abençoo. Essa semana que vai iniciar amanhã, no domingo, primeiro dia da semana, vai ser uma semana da honra de Deus, das respostas de Deus para a sua vida. Eu te abençoo no nome bendito de Jesus. E você vai declarar junto comigo, fala assim: eu recebo a honra de Deus, o milagre de Deus sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus,
Que milagre que está vindo sobre você. Declare isso. Lembra, 3 coisas acontecerão com sua vida. Se você crer, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, a honra de Deus está vindo sobre a sua vida. Segundo, uma nova experiência com o Espírito Santo está vindo sobre a sua vida. E terceiro, tudo que Deus te der não vai parar em você, vai transbordar sobre a sua vida, no nome bendito de Jesus. Tudo que Deus te honrar, tudo que Deus derramar sobre a sua vida, quer seja espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, não vai parar na sua vida, vai transbordar na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Gente, compartilhe essa palavra de Deus. Essa palavra de Deus vai abençoar alguém. Então compartilhe. O Espírito Santo vai falar ao seu coração quem você deve compartilhar. Não esquece de dar um joinha aí, um like na live. E também não esqueça de inscrever-se. Se você entrou no nosso canal e ainda não é inscrito, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Clica aí, depois vai aparecer um sininho. Clica no sininho e você vai então receber ao vivo as nossas orações que nós estamos orando por você e por sua casa. Amém? Lembrando, amanhã ao meio-dia, domingo, nós temos a nossa live aqui. Então, coloca o despertador aí para te avisar. Ao meio-dia, nossa live de oração aqui, orando essa jornada do Pai Nosso. Que Deus te abençoe, que tu tenha um sábado abençoadíssimo de Deus. Que Deus te abençoe. Povo lindo do Senhor, povo querido de Deus, que Deus abençoe a sua vida.